Há quanto tempo você está fugindo da ansiedade? Eu sei como é desconfortável encarar certos tipos de pensamentos, seja tentando evitar determinadas situações, seja tentando se distrair de alguma forma ou até mesmo tentando ignorar seus pensamentos. Eu sei que muitas vezes isso parece ser a única saída, mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Fugir da ansiedade nunca é a solução. Muito pelo contrário, quanto mais você foge dela, mais ela te persegue. Eu sou Vinícius Detoni, eu sou terapeuta especialista em ansiedade e hoje finalmente você vai descobrir como quebrar esse ciclo. Se você já me acompanha há algum tempo aqui no canal, você já me ouviu dizer que a ansiedade é como um alarme. Ela não vem para te destruir, ela não vem para te prejudicar, mas a ansiedade ela vem para te proteger de algo que aparenta ser ameaçador, mesmo que não seja. Só que quando você foge, você está dizendo para essa ansiedade que esse perigo que ela reconheceu de alguma forma, esse perigo é real. E aos poucos, esse alarme vai ficando cada vez mais forte, mesmo não tendo perigo. E com o tempo, esse alarme falso, né, ele começa a disparar cada vez com mais frequência, ele começa a disparar cada vez com mais intensidade e cada vez mais por situações menores. Para você ter uma ideia, se você tiver medo de viajar de avião, toda vez que você evitar viajar de avião, você vai estar dando o seguinte comando para o seu cérebro: é verdade, isso é muito perigoso. Na próxima vez, só de você ouvir que vai ter que viajar de avião, seu corpo já vai começar a sinalizar. E é um ciclo que se prolonga cada vez mais. Agora, multiplica isso por várias situações, por vários eventos como esse que já aconteceram na sua vida. Situações no trabalho, na escola, dentro de casa, lugares que você deixou de ir por conta disso, novas experiências que você deixou de passar por conta disso, alguma coisa que você deixou de fazer. A cada fuga, a ansiedade vai ganhando cada vez mais força. E esse ciclo é como uma bola de neve. Quanto mais vai passando o tempo, mais essa bola vai aumentando. Mas como que tudo isso começa? Vamos voltar um pouco no tempo, lá na época da escola, quando você tinha que apresentar um trabalho, né? Na hora de apresentar o trabalho, você deu uma desculpa e não quis falar. Na próxima vez, no próximo trabalho, você pediu para alguém falar no seu lugar. No próximo trabalho, você sabia que tinha trabalho para apresentar, daí você faltou. Você não foi. E hoje, você assumiu um cargo aí na empresa que você trabalha e você vai ter que fazer uma apresentação, apresentar suas ideias para a equipe. E na hora que você vai ter que fazer essa apresentação aí na sua empresa, te deu uma crise de ansiedade. E você não sabe por quê, você não faz ideia, você pensa que essa crise veio do nada. Só que ela não veio do nada, porque desde lá da escola você já estava fugindo disso, desde lá da escola você já estava dando esse comando de que fazer essa apresentação é perigoso, porque você sempre fugiu dela. Percebe como a mente funciona? E antes que você pense assim, ah, Vinícius, mas isso é muito perigoso. Eu sei que não é fácil, eu já passei por isso, eu já senti isso na pele. Mas veja bem, encarar a ansiedade não significa que você vai mergulhar de cabeça naquilo que mais te assusta. Isso é um processo, só que vale muito a pena. Porque quando você enfrenta a ansiedade com uma estratégia adequada, da forma correta, você vai dando o seguinte comando para o seu cérebro: é, até que isso não é tão perigoso assim. Aos poucos, você vai vendo uma mudança. É como ir para academia. Quando você começa uma academia, no começo, né, no início, você se sente um pouco desconfortável, é doloroso, a forma lá que você faz o exercício, de repente isso até te incomoda um pouco. Só que com o tempo, você praticando, você fazendo da forma correta, você vai ficando cada vez mais forte, vai te dando cada vez mais confiança. Encarar a ansiedade é um treino para a mente.
Só que da mesma forma que você não pega 200 quilos de cara lá na academia, você não pode enfrentar a pior situação que te causa ansiedade assim de cara. Vamos com calma, seguindo o processo. Eu vou te ensinar uma técnica para você fazer isso da melhor maneira ainda aqui nesse vídeo. Mas antes, entenda que o primeiro passo você já deu, que é saber disso. Porque a partir de agora, toda vez que você se deparar com alguma situação dessa, você vai poder dizer assim: ok, eu estou ansioso, meu corpo está reagindo assim porque ele quer me proteger de alguma forma. Ele está me protegendo de uma situação que aparentemente é perigosa, mesmo que não seja. Daí você pode se fazer algumas perguntas, como por exemplo: mas espera aí, alguma vez alguém já morreu por ter que fazer alguma apresentação no trabalho? Não. Então isso não é tão perigoso assim. Só que eu ainda estou nervoso. Aí você pode dizer assim: ok, eu estou nervoso porque o meu corpo está me preparando para uma situação importante, para algo importante. Então é normal, é natural eu ficar um pouco ansioso. Mas de fato isso não é perigoso. É aí que você vai começando a identificar as coisas, é aí que você vai começando a diferenciar situações que de fato são perigosas, como por exemplo, tô na rua, tá passando um pitbull solto perto de mim, eu vou lá querer passar a mão no pitbull, fazer carinho no pitbull. Claro que eu não vou fazer isso, porque isso é um perigo real, de fato ele pode me morder. Eu não conheço o cachorro. Então isso não tem que ser enfrentado, mas tem situações que são apenas medo que eu adquiri no decorrer da minha vida, mas que não são perigosas. Então, daí você começa a distinguir uma coisa de outra. Medo de perigo real. Então vem a segunda etapa que é fundamental para tratar lá na raiz, que é você mapear e identificar os gatilhos que te geram ansiedade. Por exemplo, o que aconteceu há poucos minutos atrás, antes da crise? Com quem eu estava? O que eu estava pensando? Eu estava indo para onde? Eu estava falando sobre o quê? E todas as vezes que você fizer isso, anotar essas informações, com pouco tempo você já vai começar a identificar certos padrões. Como, por exemplo, você vai ver lá nas suas anotações que sempre quando você toca em um determinado assunto, isso te gera ansiedade. Opa, então peraí, vamos investigar isso melhor. Que assunto é esse? Por que esse assunto está me deixando ansioso dessa forma? E vamos fazer um trabalho de reprocessamento até que esse assunto não te gere mais ansiedade. Porque identificar que eventos ocorreram no passado vai te ajudar a resolver isso. Seja alguma crença, seja alguma falta de permissão, alguma carência afetiva, enfim, pode ser inúmeras coisas. Inclusive, isso é basicamente o que a gente faz lá no método Andilivre. O método Andilivre, se você não sabe, é a metodologia que eu desenvolvi contra a ansiedade. Nós temos uma ferramenta lá que se chama Mapa SR, que serve exatamente para isso, para você mapear, para você identificar esses gatilhos, para então você reprocessar. Eu vou deixar o link do método Andilivre aqui na descrição, caso você queira conhecer. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no momento em que eu gravo, ainda está no valor de R$ 97,00. E não é 97 por mês, é um único pagamento de R$ 97,00 e você pode dividir ainda em 12 vezes de R$ 9,68, menos de R$ 10,00 por mês, tá? Mas prosseguindo aqui com o nosso vídeo. Eu disse que eu ia te passar uma técnica para você enfrentar essas situações. Pois bem, eu vou te passar essa técnica. Essa técnica se chama exposição gradual, que é exatamente isso. É exatamente você dividir esse enfrentamento, né? Vamos colocar assim, você dividir isso por etapa. Por exemplo, continuando aqui dentro do nosso raciocínio, medo de falar em público. Como é que você vai enfrentar o medo de falar em público?
Você vai de cara pegar uma plateia de 5.000 pessoas e fazer uma apresentação? É claro que não. É óbvio que não. Primeiro, você vai ler a apresentação para você mesmo. Isso aí, você vai ler aí a apresentação. Depois você vai apresentá-la no espelho. Depois você vai se superar um pouco mais e apresentar para o seu cônjuge, ou para o seu irmão, primo, uma pessoa próxima. Depois você vai se superar um pouco mais e vai fazer essa apresentação para um grupo pequeno de pessoas, seja 5 pessoas. E aos poucos, essa quantidade de pessoas vai aumentando. É assim que se enfrenta, um pouco de cada vez, sempre se superando um pouco mais. Não é muito mais, não, é um pouco mais de cada vez. Essa é a chave. E claro, no decorrer do processo, sempre praticando técnicas de respiração, focando no presente, identificando quando vierem pensamentos catastróficos, muito importante, praticando o autoconhecimento, que eu já falei sobre isso. Se você ainda não assistiu esse vídeo que eu falo do autoconhecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição, não deixe de assistir. E claro, né, se inscrevendo aqui também no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativando os sininhos da notificação para você receber em primeira mão sempre que eu postar algo novo aqui. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Tire todas as suas dúvidas aqui nos comentários, eu vou ter o prazer de ler e de te responder. Mande para uma pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Então é isso, pessoal. Fique em paz e até mais.